Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos continuando mais um trecho, de estudo do capítulo 9 de A Violência e o Sagrado, do pensador francês René Girard. E estamos aqui na página 170, em que o Girard está prosseguindo seu argumento a respeito da diferença importante entre mitos e texto bíblico. Então aqui ele começa falando assim: na Bíblia nem todas as vítimas têm tanta sorte quanto José. Então aqui no vídeo passado a gente estava falando sobre a história de José, que foi, que foi hostilizado pelos seus irmãos, acabou sendo vendido como escravo no Egito, mas lá ele acaba se transformando num homem de confiança do imperador, do rei, um primeiro-ministro. E aí um dia ele recebe os irmãos que estão lá indo pegar trigo, E aí ele fala assim: olha, eu só vou dar na segunda vez se vocês trouxerem o Benjamim, o irmão caçula, E aí eles trazem o irmão caçula na segunda vez. Eles não reconhecem, José, porque ele está todo todo bem vestido, agora ele é primeiro-ministro. E aí, nem sei se fala assim, gente, primeiro-ministro, ele é um cargo de confiança, desculpem, um cargo de confiança ali no Egito. E aí, ele perdoa os irmãos, ele cria um estratagema lá, coloca uma taça escondida, pede para um assistente colocar uma taça muito cara, escondida ali na bolsinha do irmão mais novo, que os irmãos mais velhos trazem ali, E aí depois, um dos irmãos aflito defende esse caçula, esse irmão mais novo, E evita que esse irmão fosse, por exemplo, punido. Isso comove muito José, e o José revela quem ele é e perdoa os irmãos, Então ele está retomando isso, ele está falando, na Bíblia nem todas as vítimas têm tanta sorte quanto José. E não é sempre que essas vítimas conseguem escapar de seus perseguidores e tirar partido da perseguição para melhorar sua sorte, como foi o caso de José, que foi bastante ágil, bastante inteligente nessa questão toda da hostilidade que ele sofreu dos irmãos, No final ele conseguiu superar tudo isso e ainda perdoar os irmãos. No mais das vezes, essas vítimas perecem. Como essas vítimas são sozinhas, abandonadas por todos, encurraladas por perseguidores numerosos e fortes, elas são massacradas. Então aqui mais uma vez é muito importante entender. Eu sempre falo disso, mas cada vez que a gente fala da teoria mimética, a gente pode ter novos insights, Então é sempre importante entender esse vínculo frágil que a vítima, o bode expiatório, possui com a comunidade a qual ele pertence, Seja por ser um estrangeiro, por ser criança, por ser adolescente solteiro, por ser ex-escravo, por ter alguma deficiência, ou até mesmo por ser um rei. Tudo isso pode favorecer a pessoa por ser mendigo, como no caso de Éfeso. Então tudo isso pode favorecer a pessoa a ser massacrada por uma multidão, porque não existem outras pessoas para vingar a morte dessa pessoa, se ela é um estrangeiro, se ela é um ex-escravo, se ela é uma pessoa distante ali do grupo, A história de José é feliz, otimista, pelo fato de que a vítima triunfa sobre todos os seus inimigos. Outros relatos bíblicos, ao contrário, são pessimistas, mas isso não impede que esses relatos testemunhem a favor da mesma verdade que a história de José e de opor-se ao mito, exatamente da mesma maneira. Então ele está falando assim, tem algumas histórias na Bíblia que são mais felizes, outras não acabam tão bem, mas todas elas têm ali essa consciência da inocência da vítima, A especificidade da Bíblia não consiste em pintar a realidade em cores alegres. Isso a gente já sabe, Quem lê um pouco da Bíblia sabe que tem muita história triste, Em minimizar a força do mal. Mas consiste em... Então, a especificidade da Bíblia não consiste em pintar a realidade em cores alegres e minimizar a força do mal. Mas, a especificidade da Bíblia consiste em interpretar, em itálico, interpretar objetivamente os todos contra um miméticos, ou seja, esses arrebatamentos miméticos, esses ciclos miméticos que acontecem, e que fazem com que uma vítima seja morta, linchada, expulsa, etc. Então,
a Bíblia, o que ela faz? Ela identifica o papel desempenhado pelo contágio nas estruturas de um universo onde ainda só existem mitos. No universo bíblico, geralmente os homens são tão violentos quanto os homens nos universos míticos, e os mecanismos vitimários são abundantes. Em contrapartida, o que difere a Bíblia, né, é a interpretação bíblica desses fenômenos. Então, ali de novo nessa questão de buscar semelhanças e diferenças, que o Girard está falando. Olha, tanto nos mitos quanto no texto bíblico, existem momentos em que uma multidão violenta se exaspera, né, fica violenta, e massacra uma pessoa inocente, que não poderia ter sido responsável por aquela crise. Só que na Bíblia, a interpretação dessa situação, ela é diferente do que no mito, né? O que é verdadeiro para José também é verdadeiro sob formas diversas para um grande número de salmos. Aí ele vai falar aqui que nos salmos também existem essas exasperações violentas, né? Também existem esses momentos que a multidão violenta se volta contra uma pessoa só que nos salmos, muitas vezes, essa pessoa, que é o bode expiatório, ela fica revoltada, né? Então, penso que esses textos são os primeiros da história humana a dar palavra a vítimas típicas da mitologia, encurraladas por multidões histéricas. Matilhas humanas perseguem-nas, insultam-nas grosseiramente, montam armadilhas e dispõem-se em círculo ao redor delas, né, dessas vítimas, visando linchá-las. Mas longe de se calar, essas vítimas amaldiçoam ruidosa e longamente seus perseguidores. Então essas vítimas, né, nos salmos amaldiçoam os perseguidores, né? Sua angústia expressa-se numa violência enérgica e pitoresca, que tem o dom de escandalizar e de irritar multidões mais modernas do que a dos salmos, as dos exegetas politicamente corretos, ou seja, teóricos que são muito politicamente corretos se escandalizam quando essas vítimas amaldiçoam a multidão que está prestes a linchá-las, né? Nossos inúmeros profissionais da compaixão deploram a falta de cortesia dos linchados nos salmos para com os linchadores. Aqui ele está fazendo uma provocação, né? Falando que vários profissionais que se dizem da compaixão ficam revoltados quando essas vítimas amaldiçoam as multidões violentas que estão quase matando elas, né? A única violência que escandaliza esses disciplinadores de erros é a violência puramente verbal das vítimas prestes a serem linchadas. Ou seja, que ele está falando que assim, quando nos salmos uma vítima amaldiçoa essa multidão, tem muitos teóricos que ficam, que horror, ele está amaldiçoando os linchadores, né? Como se a violência principal não contasse por nada, né? Que é a violência dessa multidão contra a pessoa que vai ser linchada. Parece que nossos puritanos da violência não enxergam a violência real, física, dos próprios carrascos, considerando-a nula ou não acontecida. Eles aprenderam que só os textos são violentos. Devido a isso, o essencial lhes escapa. Estão mergulhados até as orelhas na desrealização textual. Nossos métodos modernos passaram por aí. E o referente, ou em outras palavras, tudo aquilo de que realmente se trata nos salmos, é suprimido, ocultado, eliminado. Penso que os críticos, consternados pela violência dos salmos, enganam-se de cabo a rabo. O essencial lhes escapa, não prestam qualquer atenção à única violência que merece ser levada a sério, aquela da qual os narradores se queixam. Não percebem nada da originalidade dos salmos, talvez os mais antigos textos na história humana, a dar palavra às vítimas e não aos perseguidores. É interessante, né, que agora a gente pode ler os salmos diante da compreensão da teoria mimética, a gente pode ler os salmos e perceber essa revolta dessas pessoas contra essas multidões, né? São situações míticas que esses salmos colocam em cena, assim como a história de José. Mas eles nos fazem pensar num homem que teria tido a ideia absurda de usar um maravilhoso casaco de pele pelo avesso e que, ao invés de resplandecer de luxo, de calma e volúpia, nos mostraria a pele ainda sangrenta de animais esfolados vivos. Veríamos então
que todo esse esplendor deve-se à morte de criaturas. Então aqui nossa, aqui é muito forte, eu anotei assim, que metáfora! Né, que a metáfora é de você usar um casaco de pele ao contrário, né? Ou seja, de você usar um casaco mostrando aquele sangue, mostrando que aquele animal foi morto ali, que houve um sacrifício, né? Então, são situações míticas que esses salmos colocam em cena, assim como a história de José. Mas eles nos fazem pensar num homem que teria a absurda ideia de usar um maravilhoso casaco de pele pelo avesso, e que ao invés de ficar todo cheio de luxo, né, nos mostraria a pele ainda sangrenta de animais esfolados vivos. Ou seja, aqui a consciência é a consciência da violência, né? Dos sacrifícios e tudo isso. Veríamos então que todo esse esplendor deve-se à morte de criaturas, né? O livro de Jó é um imenso salmo, e o que há de único nele é o enfrentamento de duas concepções do divino. A concepção pagã é a da multidão que venerou Jó por muito tempo e que, de repente, por um capricho inexplicável, puramente mimético, voltou-se contra seu ídolo. Ela vê em sua hostilidade unânime, como outrora em sua idolatria, a vontade do próprio Deus. A prova irrefutável que Jó é culpado e deve confessar sua culpa. A multidão se toma por Deus. E por intermédio dos 3 amigos que delegou junto a ele, ela se esforça, né, essa multidão se esforça, aterrorizando-o por obter seu assentimento mítico ao veredito que o condena, como nesses processos totalitários do século XX, que são o ressurgimento do paganismo unanimista. Então aqui ele fala assim, né, que a multidão antes venerava Jó e depois já se voltou contra ele, achando que tudo que acontecia com Jó era só a vontade de Deus e tal. Esse super salmo mostra, essa história de Jó, né, mostra admiravelmente que nos cultos míticos o divino e a multidão são inseparáveis. E é exatamente por isso que a expressão primordial do culto é o linchamento sacrificial, o despedaçamento dionisíaco da vítima. O mais importante, porque é dionisíaco, né? Porque ele também fala que tinham festas, né, em que pessoas que tinham deficiências assim eram maltratadas, né? Nessas festas dionisíacas e tal. Acho que é por isso, pelo que eu entendi aqui. O mais importante do livro de Jó não é o conformismo assassino da multidão, mas a audácia final do próprio herói, que vemos por muito tempo hesitar, vacilar, para finalmente voltar a cair em si e triunfar contra o arrebatamento mimético, resistir à tentação totalitária, arrancar Deus do processo perseguidor, para fazer dele o Deus das vítimas e não dos perseguidores. É o que faz Jó quando finalmente afirma: eu sei que meu defensor está vivo. Bonito, né? Eu acho meio triste a história de Jó. Quer dizer, meio triste é ótimo. Mas assim, pela questão da família, né? Que ele perde a família e depois ele ganha uma outra, mas ele não ganha a que ele tinha, né? Como diz um amigo meu. Também achei injusto essa parte aí. Mas vamos lá. Voltando aqui. O que acontece, né? O Jó, ele entende, né? Mesmo depois de ter sofrido muito, ele entende que Deus o defende, né? E quem está atacando ele é aquela multidão violenta. E aí ele fala: eu sei que meu defensor está vivo, né? No trecho é 19 e 25. Em todos esses textos, não são mais os carrascos que têm razão, como nos mitos, mas as vítimas. Então, assim, o complexo na teoria mimética é o seguinte, é que muitas vezes a vítima é inocente e muitas vezes a gente persegue, né, pessoas inocentes, a gente lincha, a gente fala mal, a gente contribui ali numa caixa de comentários, né, para linchar uma pessoa simbolicamente, para falar mal, já que todo mundo está falando sem às vezes entender qual é a situação. E por outro lado, a gente precisa tomar cuidado com a vaidade e com o orgulho,
para a gente não cair na tentação do herói e da vítima. Ou seja, da gente sempre achar que a gente nunca é perseguidor, que a gente é sempre vítima, né? Que também não é assim, porque somos todos pecadores e aí a gente tá sempre nessa dinâmica aí, uma hora de um lado, outra hora de outro, entendeu? Essa aqui é a loucura, né? Então aqui ele está falando, nesses textos, né, nos Salmos, no livro de Jó, o que acontece? Não são mais os carrascos que têm razão, como nos mitos, mas as vítimas. Na história de José e seus irmãos também. As vítimas são inocentes e os culpados são os carrascos, culpados de perseguir vítimas inocentes. Ai, cadê minha caneta? Ai, meu Deus. Posso ficar sem caneta? Ah, tá aqui. Eu vou grifar aqui, vítimas inocentes. Em relação às violências miméticas, a Bíblia demonstra um ceticismo que nunca antes pôde se insinuar no universo espiritual em que o caráter massivo e irresistível da ilusão mítica protegia as sociedades arcaicas de qualquer saber suscetível de perturbá-las. Então, assim, em relação às violências miméticas, a Bíblia demonstra um ceticismo. Ela percebe que a vítima é inocente, né? E nos mitos fundadores das sociedades arcaicas ainda sem estado formalizado, ninguém pensava que a multidão era criminosa, né, nesse sentido. Não se deve dizer que a Bíblia restabelece uma verdade traída pelos mitos. Não se deve dar a impressão de que essa verdade já estava lá, à disposição dos homens, antes que a Bíblia a formulasse. Não é nada disso. Antes da Bíblia só havia mitos. Ninguém antes da Bíblia era capaz de colocar em dúvida a culpabilidade das vítimas condenadas por suas comunidades unânimes. Ninguém antes da Bíblia era capaz de colocar em dúvida a culpa das vítimas condenadas por suas comunidades unânimes. Aqui eu escrevi PQP. E os ponto de exclamação. Meus estudos são meio formais aqui, né? A inversão da relação de inocência e de culpa entre vítimas e carrascos é a pedra angular da inspiração bíblica. Não é uma dessas permutações binárias, bem educadas e insignificantes com as quais se deleita o estruturalismo etnológico. O cru e o cozido, o duro e o mole, o doce e o salgado. Mas o que se coloca é o problema crucial das relações humanas sempre perturbadas pelo mimetismo rivalitário. Quando percebemos como está presente por toda a Bíblia a crítica dos arrebatamentos miméticos e de seus resultados, compreendemos o que há de profundamente bíblico no princípio talmúdico frequentemente citado por Emmanuel Levina. Se todo mundo estiver de acordo para condenar um acusado, soltem-no, ele deve ser inocente. Ai, que legal, né? Então é isso, né? A unanimidade nos grupos humanos raramente significa a verdade. Quase sempre ela não passa de um fenômeno mimético tirânico. Ela se assemelha às eleições unânimes dos países autoritários. É genial, né? É genial. Então ele fala assim, quando tem uma multidão aí, todo mundo pensando a mesma coisa, né? Todo mundo acusando alguém, pode ter certeza que é mentira, né? Parece-me que na história de José, as razões que em um mito levariam os perseguidores a divinizar sua própria vítima permanecem detectáveis entre os 10 irmãos, quando de seu reencontro com sua vítima, toda aureolada de esplendor faraônico. No momento em que os 10 irmãos expulsam José, suspeitamos que eles se sintam tentados a demonizá-lo. No momento em que eles o reencontram, sentem a tentação de divinizá-los. No final das contas, esse faraó do qual José não poderia ser mais próximo, não passa de um Deus vivo. No entanto, os 10 irmãos resistem à tentação da idolatria. São judeus e não divinizam as criaturas humanas.
Os heróis míticos sempre têm algo de rígido e hierático. Eles são primeiro demonizados, depois divinizados. José é humanizado. Ele está imerso numa luminosidade calorosa, impensável na mitologia. Não é uma questão de talento literário, entre aspas, a genialidade do texto está em sua renúncia à idolatria. Essa idolatria, né, é muito importante a gente pensar nessa idolatria, né? Porque aquela historinha lá das cadeirinhas do panfleto dos evangélicos que eu recebi quando eu estava na faculdade, né? Que era assim, uma cadeirinha com Deus em cima e o eu embaixo. E outra cadeirinha, que era quem tem fé, né, na doutrina e tal. E a outra cadeirinha, assim, era o eu em cima da cadeira e Deus embaixo. Então, assim, para dizer, né, da importância de colocar Deus no centro da nossa existência, como norte da nossa vida e das nossas atitudes e tal. E assim, o que é essa idolatria também? É aquele problema da gente colocar o modelo como superior a nós, porque a gente está sempre erigindo, né, edificando ali um pedestal para as pessoas que a gente admira e depois querendo que elas correspondam às nossas fantasias, expectativas, né, e admirações. E aí quando essas pessoas não correspondem, a gente tira elas do pedestal e começa a questionar a moralidade delas, entendeu? Eu sempre conto, né, um exemplo de que eu ficava esperando, né, uma correção de um trabalho meu para uma professora e durante a semana eu ia criando cada vez mais um ódio secreto contra ela, só porque ela ainda não tinha me entregue a correção. E aí quando a correção chegava toda perfeita, toda, né, toda minuciosa, né, toda generosa, aí eu voltava ela pro pedestal. Ia tirando durante a semana, na hora que eu recebia o trabalho com a correção, voltava ela pro pedestal. E a gente faz isso muitas vezes com várias pessoas, né? Sejam modelos com quem a gente tem uma... Não, principalmente modelos na mediação interna, pessoas que estão mais próximas de nós, né? Porque são dessas pessoas que a gente espera coisas, né? Então, deixa eu ver onde eu parei. Aqui, parei na idolatria, né? Por isso, muito cuidado com a idolatria. Não me idolatrem. Você pode ser fácil, né? Mas é isso, né? No sentido que, assim, a gente começa a admirar alguém e a gente começa a entrar numa pira mesmo, né? Com a pessoa. Essa pessoa não é tão boa assim. Aí depois, não, a pessoa me ligou, ela é tão legal. Não é porque se ela não te ligar na hora que você quer, ela não tem mais valor. Entendeu? A recusa de divinizar as vítimas é inseparável de outro aspecto da revelação bíblica, o mais importante de todos. O divino não é mais vitimizado. Pela primeira vez na história humana, o divino e a violência coletiva afastam-se um do outro na Bíblia, né? A Bíblia rejeita os deuses fundados na violência sacralizada. Em certos textos bíblicos, especialmente nos livros históricos, existem restos de violência sagrada, mas são vestígios sem futuro. A crítica do mimetismo coletivo é uma crítica da máquina de fabricar deuses. O mecanismo vitimário é uma abominação puramente humana. Isso não quer dizer que o divino desaparece ou se enfraquece. A Bíblia é, antes de tudo, descoberta de um divino que não é mais aquele dos ídolos coletivos da violência. O divino não se enfraquece ao se separar da violência, mas adquire uma importância que nunca, na pessoa do Deus único Yahvé, que o monopoliza inteiramente e não depende de modo algum do que acontece entre os homens. O Deus único é aquele que censura aos homens sua violência e que se apieda de suas vítimas, aquele que substitui o sacrifício dos primogênitos pela imolação dos animais e mais tarde critica até mesmo os sacrifícios animais. Isso aí tem tudo a ver com a história de Abel e Caim. Eu ainda vou gravar um vídeo, né? Ai, meu Deus. Deixa eu me ajeitar aqui, minha coluna.
Ainda vou gravar um vídeo aí de uns 15, 20 minutos sobre essa parte na violência sagrada que fala do assassinato entre Abel e Caim, porque isso daí é muito importante. Eu sempre esqueço quem morreu. Se é Abel ou Caim, né? Sempre horrível. Mas Abel foi assassinado, né, por Caim, acho que é isso. Então vamos lá. Então, o Deus único é aquele que censura aos homens sua violência e que tem piedade de suas vítimas. Aquele que substitui o sacrifício dos primogênitos pela imolação dos animais e mais tarde critica até mesmo os sacrifícios animais. Revelando esse mecanismo vitimário, a Bíblia nos faz compreender o tipo de universo que o politeísmo projeta ao seu redor. Ele parece superficialmente mais harmonioso que o nosso, pois as rupturas de harmonia geralmente são soldadas nele pelo desencadeamento de um mecanismo vitimário e o surgimento de um novo Deus que impede a vítima de aparecer enquanto vítima. A multiplicação indefinida dos deuses arcaicos e pagãos é considerada em nossos dias uma amável fantasia, uma criação gratuita, lúdica, entre aspas, eu deveria dizer, pois é a palavra da moda. Então, assim, ele fala, né? A multiplicação indefinida dos deuses arcaicos e pagãos é considerada, né, em nossos dias, uma amável fantasia, uma criação gratuita que o monoteísmo muito sério, de modo algum lúdico, se esforçaria maldosamente por nos privar. Então aqui ele está ironizando, né? Esse livro ele ironiza bastante. Então ele fala assim, esse monte de deus arcaico e pagão, né, que os modernos acham lindo e acham que ter um Deus único é uma restrição horrível, ele fala que não é bem assim. Na realidade, longe de serem lúdicas, as divindades arcaicas e pagãs são fúnebres. Antes de confiar demais em Nietzsche, nossa época devia meditar numa das falas mais fulgurantes de Heráclito. Dionísio é a mesma coisa que Hades. Dionísio, em suma, é a mesma coisa que o inferno, a mesma coisa que Satanás, a mesma coisa que a morte, a mesma coisa que o linchamento. É um mimetismo violento no que ele tem de mais destrutivo. Aí acabou esse capítulo, gente. Pausa dramática profunda aqui. E agora a gente vai entrar no capítulo 10, que chama Singularidade dos Evangelhos. Você vê que tem uma aceleração que vai ficando cada vez mais sério, né? Como é que ele vai investigando o texto bíblico e vai destacando o texto bíblico como uma fonte importante aí de conhecimento sobre a violência humana. Eu vou terminar esse vídeo aqui para no próximo eu começar certinho no capítulo 10, Singularidade dos Evangelhos. E é interessante que cada vez que a gente termina um capítulo, parece que o livro vai começar, não parece? Que agora vai ficar mais importante. Essa sensação que eu tenho, que agora vai ficar mais importante, porque é exatamente isso. Agora ele vai falar da singularidade dos evangelhos, né? Além de ter feito essa diferença entre mito e texto bíblico, agora ele vai falar por que o texto bíblico é singular, o que ele tem de singular. Então é isso, gente. Espero que estejam gostando dos estudos. Um grande abraço e até a próxima.